crianças! Tudo bom? Hoje nós estamos indo para a lição 29. Crianças, vocês acreditam que a gente já está chegando na metade? Passou muito rápido, não passou? Eu achei que passou muito rápido, mas eu aprendi tanto. Então vamos lá? A lição de hoje nós vamos aprender como nós devemos orar pelos outros. Vamos lá? Então, crianças, eu já vou começar lendo o versículo com vocês, o versículo-chave, e vocês vão saber por quê. Vamos lá, tem Tiago 5, versículo 16. Ó, a minha Bíblia tá um pouquinho diferente, eu vou ler do jeito que tá aqui e depois eu leio com vocês, ó. Na minha tá escrito assim, na parte B, né? Tiago 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E no versículo aí chave, eu já gravei, porque o Samuel tá gravando tudo, e eu já gravei com ele. O versículo tá escrito, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, não é? Não é assim que tá escrito aí? Então, crianças, e hoje, o que é a nossa lição? A gente vai ver como a gente tem que orar pelas outras pessoas. Que a gente tem que orar? A gente já sabe, né? Temos que orar sim. Porque olha o que a palavra de Deus está falando, que a gente pode muitas coisas quando a gente suplica a Deus. Quando a gente pede a Deus, a gente pode muitas coisas. E glória a Deus por isso, né, crianças? Ai, Deus é muito bom, não é? Para poder ouvir a gente, que assim... Ai, todo dia eu vejo alguma coisa que eu tô fazendo de errado, alguma coisa que eu queria melhorar ontem, eu fiz errado de novo, e aí eu vou e oro a Deus. Graças a Deus eu tenho uma criancinha aqui do meu lado, meu filho Samuel, que tem me ajudado muito nisso, que toda vez que a gente vê alguma coisa que a gente tá fazendo não é certo, né, não estamos agradando a Deus, ele já fala comigo na hora assim, vamos lá mamãe, vamos orar. Então a gente tem orado, graças a Deus, e Deus tem ouvido nossas orações. E muitas coisas também dependem do nosso desejo, né, de mudar, né, de ver que a gente está agindo errado e arrepender, né? Deus quer esse coração arrependido da gente, né? Então, como é que a gente já viu? Que a gente pode muitas coisas através das nossas súplicas a Deus, né? Através das nossas orações. Então, nós temos que orar. E aí, como que a gente tem, então, que orar, né, pedindo por essas pessoas? Eu vou ler aqui para vocês para poder dar um exemplo. A história, na minha Bíblia aqui, aquela Bíblia que eu leio aqui com vocês, que é uma Bíblia que eu usava quando eu era pequena, nela conta a história de Dorcas. Se eu não me engano, na Bíblia, o nome dela está escrito Tabita ou Tabita. Mas é uma historinha muito legal, eu lembro que eu gostei muito dessa história quando eu li. Achei muito maravilhosa essa história, eu queria muito ser como ela, sabe? E o título aqui no livrinho está escrito Dorcas está viva outra vez. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Dorcas gostava muito de fazer coisas para outras pessoas. Ela lavava, cozinhava, costurava, tinha sempre uma palavra bondosa para as pessoas tristes. Sempre que alguém precisava de ajuda, Dorcas estava lá. Todos amavam Dorcas. Um dia, Dorcas morreu. Todos os seus amigos estão muito, muito tristes. Eles lavam o corpo dela, depois a colocam num quarto, no andar de cima da casa. Procure Pedro, alguém diz. Ele vai nos ajudar a sentir melhor. Alguém encontra Pedro. Pedro vai correndo para a casa de Dorcas, correndo mesmo, olha aqui, ó. Ele também ama Dorcas. Sabe que mulher maravilhosa ela era para seus amigos. Pedro se ajoelha ao lado da cama de Dorcas e faz oração, ó. Depois fala bem baixinho com o corpo de Dorcas. Levante, Dorcas, ele diz. Dorcas se levanta. Ela está viva e passa bem. Maravilhosa essa história, não é, crianças?
E por que eu trouxe essa historinha aqui para vocês? Porque Dorcas era uma pessoa muito bondosa, né? Todo mundo gostava muito de ter Dorcas por perto, era uma bênção ter Dorcas ali naquela cidade. E aí, quando ela morreu, as pessoas ali ficaram assim, entristecidas, né? Uma pessoa tão importante para eles tinha partido. E o que foi que eles fizeram? Eles procuraram Pedro, que era, né, um discípulo de Jesus, e nessa época já era apóstolo, né? E o que Pedro fez? Olha o que Pedro fez. Orou, crianças. Porque o quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pedro foi lá, orou a Deus e Dorcas ressuscitou. Glória a Deus por isso, não é? Então, crianças, o que eu queria falar com vocês? Quando a gente vê alguma pessoa entristecida, o que a gente pode fazer por ela? Orar para que Deus console o seu coração, orar para que Deus resolva o problema dela, orar para que aconteça algo que ela deseja muito e aí para que ela fique muito alegre. A gente pode orar por aqueles que estão enfermos, crianças, aqueles que estão doentes, orar para que eles sejam curados, orar para que eles tenham um momento assim de tranquilidade, que eles não fiquem sentindo dor. Quando a gente vê os nossos pais, por exemplo, a gente pode orar para que eles sejam cada dia mais unidos e que o casamento deles sejam muito felizes, que eles mesmo, apesar das lutas, das dificuldades, que eles busquem o Senhor. Então, assim, existe uma infinidade de formas para a gente poder sempre estar intercedendo, né? Sempre orando pelas outras pessoas. Então, sempre que a gente vê, assim, essa necessidade das outras pessoas, e não, tem tantas outras. Um outro jeito, né, que a gente pode orar pelas pessoas é por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Deus. A gente pode orar pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, por aqueles nossos conhecidos e até mesmo por aqui na rua, assim, que a gente vê. Deus sabe exatamente que pessoa é que está no nosso coração, que a gente está orando por ela. Então, assim, a gente pode e deve orar pelas pessoas que ainda não conheceram a Jesus para que elas tenham esse encontro com o Senhor. E assim, Deus tudo pode, né, crianças? Deus faz milagres nas nossas vidas. Então, nós devemos orar a Deus por essas pessoas, por todas as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente pensa assim, né, crianças? Eu vou orar, eu não conheço essa pessoa, não sei do que ela está precisando. Eu vou orar como? Vou falar o que para Deus? A gente pode orar para Deus, fazer a vida da pessoa melhorar, ser abençoada e falar que a gente deseja o melhor para a vida daquela pessoa, que Deus sabe exatamente aquilo que aquela pessoa deseja e aquilo que é melhor para ela. Então, se a gente pede a Deus para que abençoe a vida da pessoa que a gente não conhece, que a gente não sabe nada dela, a gente pode orar a Deus e Deus vai lá e abençoa a vida da pessoa. E muitas vezes a gente nem vê mais a pessoa, mas aí Deus abençoou e fez um novo caminho na vida dela. Isso é maravilhoso, é tão bom. Eu amo ouvir testemunhos de pessoas que falaram igual. Tem uma historinha que, não sei se vocês já escutaram, o pastor da nossa igreja, o pastor Milton, contando uma historinha de uma mulher que vê um homem correndo na janela dela assim, e ela vai lá e joga uma Bíblia para ele. E aí vai lá, depois de muitos anos, essas duas pessoas se encontram, se eu não me engano, eles se casam, e aí ele fala que ele, um dia lendo a Bíblia, daquela pessoa que jogou, ele teve o seu encontro com Jesus, se converteu, e aí foi através disso que ele conheceu essa moça. E aí a moça vai lá e conta que quem tinha sido ela. Eu acho essas coisas tão maravilhosas, crianças. Eu amo ver os testemunhos. É por isso que na Bíblia fala que a gente tem que testemunhar, porque assim a gente fica encantado com as coisas que Deus fala pra nós, né? Os milagres de Deus são coisas lindas, né, crianças? E é por isso que a gente então
tem que orar, tem que pedir pelas outras pessoas, pedir pelas suas necessidades, pelas suas faltas, pedir para que fortaleça a vida dessas pessoas, para que tire de nós os nossos erros, né, os nossos pecados, e pedir também pelas outras pessoas. Então, crianças, vamos orar, não é? Então, agora vamos à perguntinha. Está falando assim, ó. Então, vamos lá, criança. Nós vamos escolher 3 pessoas e é para vocês escreverem por que razão vocês estão orando por essas pessoas nesses motivos, tá? Então, eu vou falar com vocês aqui. Eu tenho orado pelo meu filho para que ele cresça em sabedoria e entendimento da palavra de Deus. Tenho orado por ele nisso, para que ele aprenda muito a respeito do Senhor e tenha muitas experiências com Deus, para que ele sirva de todo o coração dele. E eu sei que Deus vai me atender, em nome de Jesus. Eu tenho orado também pelos nossos pastores, pela nossa liderança, e aí em especial eu tenho orado pelo pastor Milton Júnior, né? Ele é uma pessoa muito querida nossa aqui em casa e eu oro para que Deus dê muita força e bom ânimo para que ele a cada dia fique fortalecido, porque eu sei que ele está trabalhando muito para poder fazer os cultos acontecerem, né? E tá sempre pensando em coisas novas e glória a Deus por isso. E eu tenho pedido para que a saúde dele fique fortalecida e que ele consiga fazer, né, o trabalho que Deus deu para ele, né? Que glória a Deus, é muito bom, né? E nós temos sido muito abençoados. E aí, outra pessoa que eu tenho orado pelo meu marido, o Deus. Eu tenho orado para ele no trabalho dele, entre tantas outras coisas. Eu tenho orado também por ele no seu trabalho, porque muitas pessoas lá entraram de férias e ele tá assim, cheio de serviço. Tem muita coisa para ele fazer. E ainda tem o serviço aqui em casa, né? Que ele fica assim, um dia ele vai lá no trabalho, outro dia ele trabalha aqui em casa mesmo. Então aí tá cheio de coisa para fazer. Então, crianças, eu tenho orado por essas 3 pessoas, tenho orado por mais, né? Mas eu deixei aqui 3 exemplos para vocês. Então me contem lá, tá? Me contem lá no grupo por quem vocês têm orado, tá? E me contem os motivos também, tudo certo? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, meu Pai, por essa lição. Muito obrigada, meu Deus, por nos ensinar a orar pelos outros. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos fala que sim, através das orações o Senhor nos ouve, o Senhor nos abençoa. Oh Deus, eu peço para que cada uma dessas crianças tenha isso em seu coração e que elas entendam que sempre, independente do motivo, ó Deus, que elas orem ao Senhor e coloquem os teus desejos, os sonhos, os seus pedidos, ó Deus, diante de Ti e que o Senhor vai responder. Seja sim, seja não, ou seja para que a gente espere, ó Deus, que nós possamos ser pacientes no Senhor, crendo que o Senhor vai nos responder e vai nos atender. Oh Deus, muito obrigada pela vida de cada um desses que está aqui ouvindo essa lição, que esse conhecimento fique gravado em seus corações e que eles entendam e orem e busquem, porque o Senhor deseja muito nos ouvir, ó Pai. Eu te agradeço por tudo, muito obrigada, meu Deus, por ser tão bom conosco. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, um beijo, até a próxima. Tchau!